Olá, caríssimos, de volta aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nosso endereço situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos a nossa filial, a Rua número 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, Rio de Janeiro. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista oficial do Ministério Missão Europa no Brasil. Tenho a honra e o prazer de ser o comentarista desta lição, cuja temática é Nova Vida em Cristo. Neste primeiro trimestre, estaremos estudando sobre a importância de se ter uma nova vida em Cristo diante das adversidades do mundo contemporâneo. E hoje estaremos comentando a lição número 8, 20 de fevereiro do ano de 2022. E o título da lição é Deus quer que tenhamos a paz. O texto áureo assim diz, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Verdade aplicada. O homem que desconhece Jesus como Salvador vive em constante conflito com Deus e consigo mesmo. É por isso que o mundo sem Deus não conhece a paz. Assim vive o pecador antes de conhecer a Jesus. E temos como objetivos da nossa lição os seguintes: ensinar que a paz obtém-se com a justificação em Cristo, reconhecer que a paz do mundo é superficial e ensinar de que modo Cristo é a paz. Os nossos textos referenciais encontram-se na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 16. Assim dizem: Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E versículo 16: E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Na nossa introdução, comentamos que através de Cristo e o que Ele fez na cruz pela humanidade, todos podem alcançar a verdadeira paz. Pois, pela fé, o único caminho pelo qual o homem pode ser justificado, obtém a paz com Deus através da justificação.
A paz do mundo é superficial. Por isso, as nações fazem guerras como justificativa para obterem a paz. Mas a paz de Jesus Cristo está no coração do homem desde que o aceite por Salvador. E no item número 1, temos por título Ter comunhão com o próximo. Desde que o homem se torna nova criatura em Cristo, passa a ser membro do seu corpo. No corpo físico, todos os órgãos e membros funcionam conjuntamente para o bem-estar do organismo. Assim se deve operar como membro do corpo espiritual, contribuir para o progresso, a paz e a edificação dos seus semelhantes. Se alguém afirmar que tem comunhão com Deus, deve andar na luz, porque Ele é luz e isso lhe trará comunhão e paz com os outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. No primeiro item, tópico 1, o título é A Paz que vem de Deus. A verdadeira paz teve origem no céu. Jesus, o príncipe da paz, foi adorado pelos anjos que cantaram com boa vontade entre os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. O mundo passou por duas grandes guerras mundiais. Somente as pessoas que vivenciaram e as que estiveram à frente das batalhas numa marcha sangrenta, hoje são gratas a Deus pela paz que desfrutam. Alguém disse que a pior paz é preferível à melhor guerra que jamais foi travada. A paz perfeita vem diretamente de Deus. E no primeiro capítulo, tópico 2, o título é O que é ter paz com Deus? Ter paz com Deus é manter uma relação tranquila com a própria consciência. Paz real com Deus mediante o sacrifício expiatório de Jesus. A verdadeira paz reconcilia-nos com o Pai, concede-nos o perdão pelos pecados cometidos e nos restaura à família de Deus. Não existe paz perfeita se não for através da justificação pelo sangue e da justiça de Cristo. Por causa da fé, alcançamos a paz com Deus. Sem a consciência de estar perdoado, o pobre homem mortal não pode conhecer a paz de Deus. A consciência do perdão fala entrar no gozo da paz que excede todo entendimento, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tópico 1.3 Paz entre as tempestades. Diuturnamente acompanhamos as reportagens nos meios de comunicação de massa. As pessoas caminham pelas ruas, desesperançadas, enquanto os relatos que envolvem violências em todos os setores da sociedade repetem-se com muita frequência. O mundo inteiro atravessa por um período de ausência de paz, medo da insegurança, medo da pandemia do coronavírus, medo da ausência de afeto entre os seres humanos. Augusto Cury escreveu sobre a ansiedade que torna as pessoas em doentes emocionais.
A falta de paz produz cansaço físico e mental e compromete o desenvolvimento intelectual das pessoas. Em consequência, esses enfermos padecem da síndrome do pensamento acelerado. Quem nunca sentiu o coração com batidas assodadas, alma abatida, duvidosa, como se a fé estivesse evaporada como o vento? É certo que afirmamos confiança em Deus e em seus propósitos, mas nossas emoções, às vezes, parecem não ter certeza. O que fazer em tais situações quando somos afetados por esses transtornos? Como nos comportar e como regular nossa vida diante de abalos emocionais ocasionados pela falta de paz da alma? A Bíblia ensina-nos a lidarmos com as emoções a fim de obtermos paz entre as tempestades da vida. E no item número 2, como se adquire a paz? No Antigo Testamento, o verbete shalom tem sua origem no hebraico e deriva da palavra shalem, com o sentido de, na maioria das circunstâncias, paz. Todavia, no contexto bíblico, o vocábulo paz possui um significado mais amplo. Tem o sentido de bem-estar pessoal ou coletivo, prosperidade física e material. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos número 4, verso 8. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 5. Como expressou Davi, só em Deus poderemos adquirir a verdadeira paz para a alma. Tópico 2.1. Drogas não trazem paz. A paz que o mundo apregoa não é a paz verdadeira, mas a que traz sensação aparente de calmaria. As pessoas anseiam uma vida sem agitações e de bem-estar. Fazem de tudo para obterem algum tipo de contentamento. A paz que o mundo oferece é passageira e possui diversas origens. Muitos indivíduos lançam mão de substâncias entorpecentes porque afirmam trazer-lhes sensação de tranquilidade e autocontrole. Outros ingerem bebidas alcoólicas, substâncias que têm efeito depressor no sistema nervoso central. Outras pessoas viciam-se em cigarros e diversos tipos de drogas. Muitas são as maneiras de tentar adquirir a paz e o bem-estar. Com certeza, não são essas formas variadas de paz que a Bíblia diz. Título 2, tópico 2. Espírito Santo, o agente da paz. A paz que a Bíblia relata é uma paz diferenciada. Ela é gerada pelo Espírito Santo no coração do ser humano. Davi compôs salmos que falam da paz. Somente a experimentam os que têm o coração transformado pela ação do Espírito Santo, o agente de paz. Sem essa nova afeição, não se adquire a paz genuína. A fé é o firme fundamento que traz segurança para o enfrentamento de quaisquer situações. O escritor aos Hebreus narrou sobre as experiências de sofrimentos dos heróis da fé, que se entregaram de corpo e alma por amor a Cristo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus,
capítulo 11, versículo 26. Muitos dos cristãos foram barbaramente torturados, cerrados ao meio, apedrejados e mortos. De certo, eles não viveram num ambiente comum de paz, mas passaram por amargas experiências por causa da fé. A fé é a certeza que produz a paz genuína no coração dos servos de Deus. Título 2, tópico 3. A paz tem origem em Deus. O apóstolo Paulo afirmou: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. A qualidade distintiva fundamental da paz genuína é que ela tem origem em Deus. O mesmo Paulo escreveu que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Jesus falou sobre os pacificadores como filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo número 9. Deus é paz e ele vive em perfeita paz. A paz de Deus livra do estresse, afasta o medo, não traz dúvidas em quaisquer situações, não se deixa abalar diante das ocorrências da pandemia. Deus tem o pleno controle sobre a história da humanidade. Nada é capaz de frustrar seus propósitos eternos. Deus é o Ser Supremo, onisciente e onipotente. Nada pode mudar o curso do seu querer. Ninguém explica Deus e ele segue sendo Deus e Senhor absoluto do universo, ainda que vivamos uma vida errante e quase sempre desnorteados. Item número 3. A paz é uma dádiva de Deus. A Bíblia fala da paz como dádiva divina, um presente enviado do céu para nós. O próprio Jesus, antes de ascender-se à glória do Pai, asseverou aos seus que ele iria para que pudesse enviar o Consolador, deixando conosco a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Somente o Senhor Jesus pode conceder-nos a paz. Como príncipe da paz, ele nos proporciona uma quietude extraordinária. Ninguém é capaz de promover a paz para si e por si mesmo. Se o Senhor não derramar sobre nós o Espírito Consolador que traduz a sua perfeita paz, todos estaremos irremediavelmente perdidos e desesperados pelo mundo afora. O homem sem Deus vaga sem paz, porque não reconheceram o caminho da paz. Romanos capítulo 3, versículo 17. A paz é uma dádiva de Deus para os que foram presenteados pelo Senhor e estão aptos para desfrutarem da paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Epístola de Paulo aos Filipenses,
capítulo 4, versículo número 7. Tópico 3.1: paz contínua em Deus. O apóstolo Paulo escreveu: o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. É o Senhor Deus quem dá a paz, continuamente. Isso significa que Ele nunca deixará de oferecê-la aos que o buscarem de todo o coração. A satisfação e a segurança plenas passam a habitar o coração apaziguado pela perfeita paz concedida por Deus. Muitos não entendem a paz permanente de Deus. Sentem-se sozinhos, têm medo de tudo e de todos, mantêm-se inseguros e tensos. A problemática da falta de paz não é culpa de Deus. Jesus disse que o que contamina o homem sai de dentro do homem. A própria pessoa interrompe o fluxo natural da paz. Torna-se a principal responsável pelos seus atropelos. O ser humano anula os momentos de paz que poderia usufruir de modo contínuo em Deus. O homem cria perturbações para a própria alma. Dúvidas e sentimentos de incompetência passam a fazer parte da sua vida, porque ele se esquece de que a paz contínua só se encontra em Deus. Item 3.2: a paz não se sujeita às circunstâncias. A paz de Deus é plena e contínua e não se sujeita às situações corriqueiras. As circunstâncias é que se adaptam à ocorrência plena de paz dada por Deus. As alterações diárias das emoções humanas não são suficientes para alterarem o sentimento de paz. Os homens precipitados vivem pecando, pois tomam atitudes antes de refletir. Os que agem precipitadamente são casuístas e pragmáticos. Buscam soluções momentâneas para resolverem os problemas que os afligem de modo mais prático. Existem problemas que precisam ser tratados com cautela, já que suas complexidades exigem soluções mais trabalhosas. A paz é o elemento essencial que leva o ser a pensar e a agir corretamente. E no título 3, tópico 3, a paz traz unidade. Paulo lutou muito pela unidade da igreja e por isso ele escreveu: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. A índole do ser humano é voltar-se para a guerra. O pecado é causa das guerras exteriores e interiores. Precisamos nos esforçar para que alcancemos a paz com Deus e com os nossos semelhantes. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Urge que busquemos a paz que vem de Deus, a fim de que possamos manter a unidade do corpo de Cristo. E concluindo, a paz não está distante, pois tem sua origem em Deus. É um presente que estará sempre à nossa disposição.
Esta paz é a parte da vida dos que foram transformados pelo Espírito Santo. Que Deus, portanto, em Cristo Jesus, continue concedendo-nos a paz perfeita em Deus. E no próximo domingo, aqui retornaremos com uma nova temática, quando estaremos estudando sobre nova vida no batismo com o Espírito Santo. Visitem uma de nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. E também a nossa filial na Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real. Todos os domingos estaremos reunidos para a nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas em nossos templos. Esta é a nossa revista oficial, Ebenezer Dominical. E a temática deste trimestre é Nova Vida em Cristo. Somente em Cristo poderemos ser transformados de velha em nova criatura. Que Deus, portanto, continue a todos abençoando de forma abundante. Até a próxima semana, se Deus disser que sim.